que Diana, princesa de Gales, de fato morreu naquele carro. Acidente. Interessante. Sabe, parece bastante. Mais ou menos. É bizarro, mas eu fui à casa da Diana. Caxon, dia depois de eu ter escrito. A princesa Diana foi sepultada em setembro, 6 de janeiro de 1997. Seu funeral foi acompanhado por mais de 2 milhões de pessoas. Bilhões de pessoas. Marcando uma das maiores expressões de luto na história moderna. Ela foi sepultada, descansar em uma pequena ilha no meio de lago em Althorp dela, propriedade da família. Por 27 anos, seu túmulo permaneceu intocado em um lugar tranquilo para a princesa do povo, rodeada por água e acessível apenas para seus parentes próximos. Família. Mas isso mudou. Estou prestes a compartilhar informações que o Spencer, a família, preferiu manter em sigilo. O segredo deveria permanecer oculto para sempre. Mas algumas coisas não podem ficar enterradas. Elas abriram o túmulo da princesa Diana. Os motivos por trás dessa decisão envolvem preocupações estruturais e questões legais. Isso precisava ser resolvido, mas o que era? A descoberta feita dentro da loja chocou a todos os presentes. Não foi porque algo estivesse errado ou por causa de uma conspiração obscura. Foi o que Diana deixou para trás, itens enterrados. Como ela, algo que ninguém sabia. Estes eram mensagens destinadas a serem encontradas apenas quando seu túmulo foi aberto. Esta comunicação final muda tudo em que acreditávamos sobre o último dela. Dias. Preciso ter cuidado, porque o Spencer, a família, pediu privacidade. Eles não autorizaram ninguém a compartilhar esta informação. No entanto, aqueles que estavam lá quando eles abriram o túmulo e conversaram. Informações vazarão e o que está surgindo é... A história é muito importante para ignorar. A princesa Diana parecia saber. Ela morreria em breve. Embora ela talvez não soubesse exatamente. Naquele momento, ela se preparou de maneiras que nós apenas... Agora vamos aprender sobre isso. Vamos analisar o que aconteceu. Por que abriram o túmulo? O que eles encontraram lá dentro? E por que as mensagens finais de Diana são causando ondas de choque por toda a realeza, família e o mundo? Esta é uma história que não estava destinada a acontecer. Compartilhado. Vamos analisar isso a fundo. Por que o túmulo aberto após 27 anos? Durante quase 30 anos, o túmulo de Diana foi mantida lacrada. Ela está enterrada em um pequeno ilha em Althorp. Acessível somente por barco, membros da família. Ocasionalmente visitava a ilha para pagar seus respeitos, mas eles nunca profanarão seu túmulo. Então por que isso está sendo feito? Reaberto agora após 27 anos. A razão oficial diz respeito ao túmulo. Estrutura. Está localizada em uma ilha em lago decorativo e como o tempo a água pode causar problemas para cemitérios. Lá, havia preocupações com infiltrações de água ou estabilidade da câmara funerária e preocupações de preservação que precisavam ser verificadas. O irmão de Diana, o Conde Spencer, tinha um levantamento de engenharia realizado há alguns anos. Os resultados foram suficientemente graves para exigir medidas adicionais, embora fosse. Não é uma emergência. O local de sepultamento de Diana é diferente de a maioria dos túmulos reais e aristocráticos, que geralmente são encontradas em igrejas ou cemitérios antigos. Seu túmulo na ilha era simbólico, porém incomum, levantando questões sobre como isso resistiria ao longo do tempo. Os 27 anos. A marca também é importante do ponto de vista legal. Os locais têm regras sobre cemitérios e o que deve ser feito após determinado período de tempo. Molduras. As leis na Grã-Bretanha relativas a enterros particulares são complicadas, mas pode ter havido razões legais para este período. Além disso, fontes afirmam que William e Harry queriam saber a condição do túmulo de sua mãe. Eles buscam garantias de que ela estava em paz, seu túmulo estava seguro e isso, o tempo não prejudicou o que deveria durar para sempre. Por algum motivo, a decisão foi designada para abrir o túmulo. Uma pequena equipe foi formada para lidar com isso com firmeza, segurança e compromisso com o sigilo. Num dia tranquilo, quando a imprensa. Diana só foi informada mais tarde. O túmulo foi aberto pela primeira vez desde 1997. O que eles encontraram lá dentro foi além das expectativas de qualquer pessoa. No momento em que abriram o túmulo, a operação para acessar o túmulo de Diana foi feita com muito cuidado. Isto não foi um trabalho feito às pressas. Foi algo cuidadosamente planejado. Processo que envolveu especialistas em preservação, engenharia e serviços funerários. A equipe chegou a Althorp antes do amanhecer. A propriedade estava fechada para visitantes e a maioria dos funcionários foi mantida afastada. Apenas algumas pessoas sabiam o que era acontecendo e eles concordaram em manter isso em segredo.
Earl Spencer estava lá. Dizia-se também que William estava presente, mas alguns relatos indicam que ele chegou mais tarde. A presença de Harry não está clara, mas fontes dizem que ele foi informado e pode participar por meio de videoconferência de Califórnia. A abertura da tumba levou várias horas. A equipe trabalhou lentamente para evitar qualquer danos. Os engenheiros documentaram tudo, com cuidado. E os fotógrafos registraram cada etapa para registros históricos. Quando a câmara funerária finalmente estava visível, todos permaneceram em silêncio por vários instantes, minutos. Eles não ficaram chateados. O momento pareceu carregado de emoção. Foi a primeira vez que eles viram Diana, local de descanso eterno desde o seu funeral. A câmara funerária estava em bom estado. Os receios quanto a danos causados pela água não se confirmaram, ser menos sério do que o esperado. O caixão de Diana estava intacto e o ambiente interno havia sido selado apropriadamente. No entanto, na avaliação a equipe descobriu algo surpreendente. Havia itens na câmara funerária que não estavam listados em os registros funerários originais. Esses objetos pareciam ter sido adicionados, secretamente, seja durante o funeral ou depois. Eram coisas que Diana havia escolhido ser, enterrado como algo que ninguém mais sabia. Essa descoberta mudou tudo. Não era mais apenas um levantamento de engenharia. Tornou-se algo mais significativo. A família precisava de decidir como proceder. Earl Spencer perguntou a todos, exceto aos que estavam imediatamente ao seu lado. Membros da família devem se afastar. O quê? O que aconteceu a seguir ocorreu em particular, mas as reações emocionais daqueles que saiu e deixou claro que algo importante havia sido descoberto. O segredo. Objetos enterrados com Diana. Quando Diana estava enterrados em 1997, os itens colocados com elas foram cuidadosamente registradas. Estas incluíam fotografias de seus filhos, um rosário que lhe foi dado por Madre Teresa, que havia falecido na mesma semana, uma oração, livro e lembranças de sua vida. No entanto, quando seu túmulo foi aberto, eles encontraram itens que não estavam na lista oficial. Lista. Diana havia providenciado secretamente estes itens a serem adicionados e apenas poucas pessoas de confiança sabiam sobre eles. 27 anos. Entre as descobertas mais importantes eram cartas. Estas estavam seladas. Envelopes que Diana havia preparado antes da morte dela. Pessoas específicas. E deveriam ser abertas somente quando seu túmulo fosse finalmente acessado. Havia uma carta para William, uma carta para Harry, uma carta para seu irmão Charles e possivelmente cartas para outras figuras importantes na vida de Diana, cujas identidades não foram reveladas. A existência dessas cartas sugere que Diana sabia que poderia morrer. Ela preparou mensagens para seus entes queridos e providenciou para que fossem preservadas em um local que sabia que seria aberto eventualmente mesmo décadas depois. Mas as cartas não foram as únicas descobertas. Também foram encontrados documentos que Diana queria preservar, mas que não conseguiu manter acessíveis durante sua vida. Os detalhes desses documentos não foram totalmente divulgados, mas fontes afirmam que eles se referem ao período em que ela fez parte da família real. Incluem provas de coisas que ela testemunhou e registros que ela manteve por razões que só ela entendia. Havia também objetos pessoais. Estes tinham um significado especial para Diana e possivelmente para os destinatários de suas cartas. Estavam ligados a momentos e relacionamentos privados que o público jamais conheceu. Além disso, havia algo mais que as fontes hesitam em descrever em detalhes. Este item chocou até mesmo aqueles que pensavam conhecer bem Diana. O conteúdo de sua câmara mortuária não eram apenas os últimos pertences de uma princesa. Serviam como uma cápsula do tempo cuidadosamente preparada. Eram uma mensagem de Diana para o futuro que ela passou os últimos meses de sua vida preparando, sabendo que poderia ser sua última chance de se comunicar. As cartas que Diana deixou para trás, as cartas encontradas em seu túmulo, são muito importantes. Não são apenas bilhetes casuais, são mensagens sérias destinadas a serem suas últimas palavras para as pessoas que ela mais amava. Uma das cartas era para William. Ela se concentrava em seu futuro como rei. Diana escreveu sobre as responsabilidades que ele teria e o tipo de monarca que ela esperava que ele fosse. Ela também mencionou os erros que queria que ele evitasse. Diana falou sobre seu pai e o casamento deles, que teve um impacto significativo em sua vida, mas não expressou amargura. Em vez disso, ela demonstrou uma espécie de aceitação melancólica. Queria que William compreendesse seu passado enquanto trilhava seu próprio caminho.
Escreveu sobre o amor e a importância de uma conexão genuína. Aconselhou-o a não repetir os padrões que a aprisionaram. Fontes dizem que ela deu conselhos específicos sobre como escolher um parceiro, reconhecer a autenticidade e construir um casamento que pudesse durar na vida da realeza. A carta de Diana para Harry foi mais emotiva. Ela sabia que ele teria mais dificuldade em lidar com a perda do que William. Ela entendia sua natureza sensível e sua necessidade de segurança. Sua carta abordava isso diretamente. Fontes sugerem que ela encorajou Harry a ser fiel a si mesmo e a não deixar que as tradições reprimissem seu espírito. Ela o aconselhou a trilhar seu próprio caminho. É difícil dizer se esse conselho influenciou as escolhas de Harry, mas existem semelhanças. Diana também escreveu sobre a importância de ele se lembrar de quem era antes de se tornar membro da realeza. Ela queria que ele se mantivesse conectado com as pessoas comuns e usasse sua posição para o bem de verdade, não apenas para ostentar. A carta para Earl Spencer focava em assuntos familiares e no legado dos Spencer. Ela fez pedidos sobre como gostaria de ser lembrada e como proteger sua memória. As outras cartas permanecem secretas. Não sabemos quem as recebeu, mas sua existência levanta questões sobre os relacionamentos privados de Diana. Somente ela e os destinatários dessas cartas conhecem seu conteúdo. Documentos que podem mudar a história. O túmulo de Diana guarda documentos importantes que vão além de suas cartas pessoais. Esses documentos não são apenas despedidas emocionadas, são registros que Diana queria preservar. Os detalhes exatos desses documentos não são totalmente conhecidos, pois a família mantém essas informações em sigilo. No entanto, fontes afirmam que eles se relacionam às experiências de Diana na família real e às suas preocupações com certos assuntos. Alguns documentos focam em seu casamento. Isso inclui não apenas sentimentos, mas também questões práticas, como acordos financeiros, contratos firmados e promessas quebradas. Diana mantinha um registro do que lhe era dito e do que observava. Outros documentos abordam questões mais amplas dentro do palácio. Diana anotou decisões com as quais discordava e comportamentos que considerava problemáticos. Embora fizesse parte da família, muitas vezes se sentia uma estranha e via as coisas de maneira diferente daqueles que estavam lá há muito tempo. Existem também documentos sobre incidentes específicos que foram acobertados ou deturpados na época. As anotações de Diana podem oferecer perspectivas alternativas que desafiam as versões oficiais. Além disso, alguns materiais abordam as preocupações de Diana com sua segurança. Ela fazia anotações sobre coisas que a preocupavam e gravava conversas que lhe pareciam ameaçadoras. Sua famosa carta prevendo sua morte em um acidente de carro é bem conhecida, mas pode haver outras anotações que ajudem a explicar essa previsão. Agora, a família enfrenta a decisão sobre o que fazer com esses documentos. Eles podem ser selados novamente e devolvidos ao túmulo ou guardados nos arquivos da família. A família pode optar por compartilhar alguns com historiadores ou manter tudo em sigilo. William e Harry têm opiniões diferentes sobre este assunto. William defende a privacidade, enquanto Harry prefere mais transparência. Essa divergência reflete suas diferentes visões sobre a monarquia e o legado de sua mãe. O Conde Spencer, como chefe da família Spencer e administrador de Althorp, onde Diana está sepultada, desempenha um papel significativo nessas decisões. Ele não compartilhou publicamente seus pensamentos sobre os documentos, mas fontes sugerem que ele está cauteloso com qualquer coisa que possa expor ainda mais a memória de sua irmã à atenção pública. A reação da família real às descobertas. Quando o palácio soube o que havia sido descoberto no túmulo de Diana, a reação foi rápida e forte. Não se tratava apenas de uma descoberta histórica. Podia prejudicar membros vivos da família real. O rei Charles soube da abertura do túmulo poucas horas depois. Sua reação foi complexa. Por um lado, esses materiais pertencem à sua falecida ex-esposa, a mãe de seus filhos. Existe um peso emocional real nisso, apesar de quaisquer problemas em seu relacionamento. Por outro lado, Charles sabe o que Diana pode ter escrito. Ele sabe o que aconteceu durante o casamento e o que ela testemunhou. Se os documentos dela confirmarem o que ela disse antes, isso poderá prejudicar seu legado já complicado. A resposta de Camila foi mais direta: medo.
Os sentimentos de Diana em relação a Camila eram claros. Se os documentos contiverem acusações específicas, relatos detalhados ou provas de fatos que foram negados, Camila poderá enfrentar uma renovada ira pública. Fontes afirmam que o palácio perguntou informalmente ao Conde Spencer sobre o conteúdo dos documentos. Eles querem saber com o que estão lidando e preparar respostas se necessário. Podem até querer negociar algum acesso ou controle sobre eles. Até o momento, Spencer rejeitou esses pedidos. Os materiais pertencem à família Spencer e foram encontrados em um cemitério da família. A família real não tem nenhum direito legal sobre eles. Tudo o que Diana documentou pertence a seus parentes de sangue, não à instituição com a qual ela se casou. Essa situação gerou tensão. O palácio não gosta de perder o controle das informações. Eles passaram anos administrando o legado de Diana, decidindo o que divulgar e como apresentá-lo. A descoberta da tumba ameaça esse controle. William está no meio de uma situação delicada, como costuma acontecer com questões relacionadas à sua mãe. Ele é descendente dos Spencer, mas também o futuro rei. Sua lealdade está dividida entre proteger a verdade de sua mãe e a instituição que um dia liderará. Nos próximos meses, provavelmente haverá discussões contínuas entre a família Spencer e o palácio. A questão do que acontecerá com os documentos de Diana pode levar anos para ser resolvida. O que isso significa para o legado de Diana e para o futuro? 27 anos após sua morte, cartas e documentos da princesa Diana estão vindo à tona. Ela sabia se comunicar bem e se conectar com as pessoas, como demonstrado em sua famosa entrevista ao programa Panorama. Descobertas recentes sobre seu túmulo sugerem que ela pensou em seu legado antes de morrer. Ela queria que sua voz fosse ouvida, o que faz sentido considerando as pressões e os perigos que enfrentou. Agora existe um debate sobre se esses materiais devem ser tornados públicos ou mantidos em sigilo. Algumas pessoas acreditam que ela queria que suas palavras fossem compartilhadas como uma mensagem final, enquanto outras acham que seu filho deveria lê-las sem a atenção do público. Ambos os pontos de vista são válidos. A história de Diana continua a ser importante. Ela influencia seus filhos e permanece relevante na história da realeza. Abrir seu túmulo não é desrespeitoso. Simplesmente dá continuidade à sua história. Agora a sociedade precisa decidir o que fazer com suas cartas e documentos. Devem ser tornados públicos ou mantidos em segredo? Compartilhe suas ideias nos comentários e inscreva-se para receber atualizações sobre esta história em andamento.